Salve, salve nação corintiana, amigos e amigos de todas as torcidas. Acabou agora na Neoquímica Arena, Corinthians 3, Vasco da Gama 1. Resultado importantíssimo no Campeonato Brasileiro, a gente vai falar bastante desse jogo, mas antes eu queria falar de um detalhe que eu vi na transmissão que eu não sabia, não sei se é correto também, mas acho que se eu não me engano o comentarista falou: o Vasco da Gama, a última vez que ganhou do Corinthians aqui em São Paulo, o Corinthians mandante, claro, foi em 2007, gente. Foi aquele jogo que praticamente rebaixou o Corinthians. Vocês sabiam disso? Eu, particularmente, não sabia. Faz muito tempo que o Vasco da Gama não ganha do Corinthians. Agora, dentro de casa, dentro da Neoquímica Arena e no Pacaembu, o último jogo que o Vasco ganhou do Corinthians foi em 2007. Então, Vasco, pra vocês comemoraram pra caramba aquele jogo que praticamente rebaixou o Corinthians, bem feito, nunca mais ganharam da gente, bem feito. Bom, galera, vamos falar um pouquinho do jogo do Corinthians. Apesar de alguns pontos do Corinthians forem muito bons, o Corinthians ainda peca muito defensivamente, né, gente? Dá muito espaço, cara. Dá muito espaço. Gente, o Vasco da Gama vai cair pra segunda divisão, né, gente? Não tem o que falar. A gente já tá quase terminando o primeiro turno. Os caras têm 9 pontos. O Vasco vai cair para a segunda divisão. O Corinthians, ele ser agredido um pouco por um time que está muito mal, tudo bem. Mas o Corinthians foi muito agredido. Se você for ver na estatística de finalização, o Vasco da Gama terminou com mais finalização do que o Corinthians. Tudo bem, não é finalização pro gol. Mas não pode, gente. Não pode. A Neoquímica Arena hoje... Puta, velho, como é triste, né, gente? Ver a Neoquímica Arena vazia, sem a torcida. A gente ficou muitos jogos na pandemia vendo isso daí. Acabou até que meio que se acostumando com isso. Mas é triste, cara. Não tem aquele sabor, aquela emoção, né, gente? Graças a Deus o Corinthians já cumpriu essa punição, que na minha humilde opinião foi errada. Já falei aqui pra vocês em outros vídeos. Graças a Deus o Corinthians já cumpriu essa punição e não vai jogar mais sem torcida, porque dá tristeza ver um espetáculo sem o seu melhor convidado, que é a torcida. O espetáculo em si, ele é lindo, o futebol ele é lindo, só que se não tiver a torcida, ele fica triste, ele fica murcho. E foi o que aconteceu hoje, né, gente? Apesar da vitória do Corinthians, estou felizaço. Nossa, o Corinthians teve muitos pontos positivos hoje, que eu já vou falar bastante. Porém, é triste, né, gente? É triste pra caramba ver a Neoquímica Arena vazia. Vamos falar um pouquinho do Corinthians agora. Falei do time do Vasco, que é limitadíssimo. Tinha que ganhar hoje de qualquer jeito. Ganhou. Meus parabéns aos jogadores do Corinthians. Porque você jogar com a Neoquímica Arena cheia hoje e o time ter um desempenho, porque a torcida a gente sabe que faz a diferença, é uma coisa. E você tem uma pegada legal, você tem uma vontade de ganhar o jogo legal, igual teve hoje, sem torcida, tem que aplaudir os jogadores. Tem que aplaudir alguns jogadores. Alguns foram bem e alguns foram mal. E eu vou falar pra vocês agora. O Cássio, na minha opinião, no lance do gol, ele deu uma falhada. Apesar do lance do lance do meio de campo do Corinthians, da zaga do Corinthians, dar um espaço pro cara fazer a jogada que ele quer, deixar tocar pro cara e o cara driblar o Cássio, eu acho que o Cássio demorou pra sair do gol, gente. Você pode ver, que não sei se vocês perceberam no lance do gol, ele vai sair, só que ele para, porque eu acho que ele achou que o zagueiro ia conseguir chegar, e aí nessa parada dele ele perde o tempo, o cara consegue driblar ele e faz o gol. Então, Cássio, eu sou seu fã, sou seu... Cara, você é meu maior ídolo na história do Corinthians, já falei isso vários e vários vídeos aqui, mas na minha opinião, no lance do gol do Vasco, hoje você falhou. E como o Vasco praticamente não agrediu, o Cássio foi um ponto abaixo, na minha opinião, hoje. Fábio Santos, gente, é o que a gente sempre fala, Fábio Santos não dá pra jogar mais, gente. Jesus amado, sabe o que dá desespero? Porque aí depois entrou o Bidu, gente. E a gente viu o futebol do Bidu. O que a gente vai fazer? A gente não tem lateral esquerdo, velho. A gente não tem lateral esquerdo. É um negócio... Não é possível que nem na base. Na base não tem um lateral esquerdo. Liga pro Luxemburgo, liga pro Danilo. Fala, Danilo, você não tem nenhum lateral esquerdo sub-20, é que você pode subir pro profissional que não seja tão ruim quanto o Bidu
e esteja tão mal quanto o Fábio Santos, porque a gente sabe que o Fábio Santos não é ruim, gente. Só que ele tá velho, ele não consegue mais jogar. E a dupla de zaga hoje, Caetano, na minha opinião, apesar dele ter saído no primeiro tempo, ele é muito bom zagueiro, esse cara. Esse moleque, fiquem de olho nesse moleque. Ele tem uma qualidade diferente, canhoto, tem porte físico. Eu gosto muito do Caetano, gente. Apesar um dos primeiros lances ali no primeiro tempo, ele já dá uma chegada no meio de campo pra matar jogada, gente. Tem que matar jogada. E aí ele acaba tomando cartão amarelo, acaba interferindo. Eu acho que por isso, até que o Luxemburgo tirou ele no primeiro tempo. E jogou do lado dele o Gil. Olha, gente... É complicado falar do Gil, porque eu não sei o porquê, tem muita gente que ainda acha que o Gil joga muita bola. Pode ser, eu já falei isso pra você, pode ser que a zaga do Corinthians é muito exposta por conta do meio de campo, que aí o Gil acaba errando muita coisa. Mas, gente, ele tá errando muito. E hoje ele errou bastante também, na minha opinião. Ele foi dar um bote num cara no primeiro tempo... Ele tenta dar umas antecipadas nos caras, ele não tem mais porte físico pra fazer isso. Vocês já perceberam isso daí? Ele tenta antecipar o jogador do time adversário, só que o jogador do time adversário sabe que é o Gil, já vira o corpo e já consegue virar. E aí deixa a zaga toda exposta. Toda exposta. Não pode. É lances capitais. Infelizmente, o zagueiro é uma posição foda. Você não pode errar, cara. E você erra em lances capitais. Hoje, no lance do gol, eu acho que até você também teve um pouco de culpa, porque o sistema defensivo inteiro do Corinthians foi horroroso no lance do gol. Então, minha humilde opinião, o Gil tem que sair desse time. E eu não sei o porquê o Luxemburgo ama esse cara, ama de paixão. E aí, na lateral direita, ele entrou com o Bruno Mendes. Improvisou o Bruno Mendes, não sei o porquê ele improvisou o Bruno Mendes, deixou o Fagner na reserva, e o Bruno Mendes, gente, na minha opinião, ele é um baita de um jogador. Ele não compromete. Você pode ver que jogando como zagueiro, que ele jogou no segundo tempo, jogando como lateral, ele não compromete. Ele faz o arroz com feijão. Igual eu falei, no lance do gol do Vasco, ele também estava errado, porque o sistema defensivo do Corinthians estava todo errado. Mas ele faz o arroz e feijão, gente. Ele consegue jogar bem, ele não tem esses lances que o Gil tem, que esse desespero que dá na nossa cabeça. Quando ele tem que dar bicão, quando ele tem que dar chutão, quando ele tem que tentar antecipar, ele faz a jogada certa. Então essa é a diferença hoje do Bruno Mendes. Lógico, ele é muito mais jovem que o Gil. O Gil já foi um jogadorzaço, a gente sabe disso. O Gil tem uma história maravilhosa no Corinthians. Só que o Bruno Mendes, ele tá passando na frente, ele tá jogando melhor. É essa a minha crítica pro Luxemburgo. Por que jogar com o Gil e não com o Bruno Mendes no lugar dele? Essa é a minha crítica. E agora, gente, eu vou falar, na minha humilde opinião, o melhor jogador do Corinthians, não só porque fez o gol, e no primeiro tempo ele fez um partidaço, na minha humilde opinião, que foi o Maicon. Já vim aqui, já bati nele, já critiquei ele, já falei um monte dele, porque depois que ele voltou pro Corinthians, ele não jogou absolutamente nada. Porém, nesses últimos jogos, ele tá mostrando que tá jogando bem. Entrou contra o Universitário, fez o gol. Contra o São Paulo, até que eu falei, porra, ele entrou tentando procurar o jogo, não jogou tão bem. Hoje ele fez um partidaço. Pra quem analisa o jogo, ele fez um baita de um jogo. E aí do lado dele entrou com o Juan Oliveira, que na minha opinião não dá pra esse cara ser titular, Luxemburgo. Eu não gosto do futebol do Juan Oliveira. Não sei o que vocês acham. Eu particularmente não gosto. Pode ser que o Luxemburgo fale, mas pro sistema do time do Corinthians que eu tô tentando implementar ele é importante. Mas na minha opinião, ele não é bom jogador pro Corinthians. Não, o Juan Oliveira, na minha opinião, ele fez uma partida péssima. Não gostei dele. No segundo tempo ele teve alguns lampejos, mas pouquíssimos lampejos. E, gente, agora eu vou falar de um gênio, de um maestro, de um... Vocês viram o primeiro gol do Corinthians, gente? Vocês viram como que foi construído, como que começou? O Renato Augusto, eu vou até falar como é que foi para quem não viu o jogo. O Renato Augusto, ele recebe uma bola na lateral, ele dribla dois jogadores do Vasco que parece que ele tem 19 anos e os caras têm 40. E aí ele inverte uma bola pro Adson
que deixa o sistema defensivo do Vasco todo desarrumado. O Watson faz uma bela jogada, toca pro meio, pega quem? Renato Augusto. O que o Renato Augusto faz? Naquele desespero na frente da área. Ele dá um tapinha de calcanhar e deixa o Maicon na cara do gol pra fazer um baita de um golaço. Cara, eu fiquei abismado vendo a jogada do Renato Augusto nesse gol. Abismado. É impressionante o que esse cara joga de bola. Impressionante. E aí, na frente, Roger Guedes, Yuri Alberto e Adson. O Adson, na minha opinião, primeiro tempo foi muito importante. O Adson é um jogador de um tempo só, gente. Vocês podem perceber. Eu, igual eu falei no último jogo, eu não entraria ele como titular. Mas hoje, no primeiro tempo, ele jogou bem. No segundo tempo, ele já sumiu. Principalmente até o Corinthians fazer o primeiro gol. Ele estava muito bem. Mas parece que o Corinthians faz o gol e ele meio que desaparece do jogo. Adson, você não pode fazer isso. Tem que ter consistência o jogo inteiro. Toma uma vitamina, toma alguma coisa. Eu sei que você não tem força, que você não consegue, mas você tem que chegar no departamento do Corinthians e falar, meu, eu preciso de massa muscular, cara. Eu preciso aguentar o jogo inteiro. Você com até uns 30 minutos de jogo, você jogou bem. Depois você some, cara. Você desaparece. Aí eu vou falar do Roger Guedes também. Primeiro tempo muito abaixo. Eu achei muito estranho o primeiro tempo do Roger Guedes. Não sei se vocês perceberam isso, gente. Ele meio que cabisbaixo, ele não tava reclamando, não tava querendo jogo, não tava tentando fazer o jogo. Já no segundo tempo ele mudou a postura dele. Já no segundo tempo parecia que ele... Logo que começa o segundo tempo ele já dá um pique pra tentar antecipar a bola do goleiro. Eu já falei, opa, esse aí é o Roger Guedes que a gente tá vendo. Esse aí é o Roger Guedes que a gente quer ver. Achei muito estranha a atitude dele no primeiro tempo. Já no segundo tempo eu achei que ele jogou bem. Ele tentou ainda fazer algumas jogadas. Gente, hoje o Yuri Alberto a gente tem que falar um pouquinho desse cara. Hoje, não só pelo gol dele, que foi um golaço. Um golaço do Yuri Alberto. Mas ele acabou acertando muita coisa hoje. Muita coisa. Parecia que estava mais calmo, dominava. Parecia que estava conseguindo dominar a bola e já apresentar para um melhor jogador em campo. Recebeu uma bola do Roger Guedes lá e meteu a bola na gaveta, um baita de um golaço. Então, senhor Yuri Alberto, é isso que a torcida do Corinthians está querendo de você. É isso que a torcida do Corinthians espera de você, cara. Você é bom jogador, você sabe jogar bola, cara. Por isso que a gente está insistindo em você ainda, mano. Então, veste essa camisa que você sabe que a torcida vai abraçar você e faça o que você fez hoje. Você fez uma boa partida hoje, cara. E um golaço, que é o que a torcida quer de você. Só que eu já falei dos 11 que entraram em campo, só que no meio desses dois gols que eu falei, aí o Corinthians acaba tomando esse gol, uma baita de uma falha defensivamente do Corinthians, meio de campo, volante e ataque, e defesa, perdão. Só que graças a Deus, logo na sequência, a gente consegue já fazer um gol de pênalti com o Roger Guedes. Bateu com uma maestria impressionante, goleiro de um lado, bola do outro. E 3-1 deixou o Corinthians muito mais calmo. Na hora que virou o primeiro tempo, eu fiquei muito preocupado. Porque o Corinthians não tinha meia, gente. O Luxemburgo tira Renato Augusto e coloca Fausto Vera, que é um volante de marcação. Ali eu já falei, meu Deus do céu, quem que vai armar esse time do Corinthians? E o Corinthians recua, e recua muito. Ali tava 1-0 pro Corinthians. O Corinthians recua, soube ser pressionado, soube fazer a defesa, apesar de achar alguns espaços do Vasco que não poderia ter achado. E aí, num lance maravilhoso do time do Corinthians, já tinha tido um lance antes, onde o Yuri Alberto... O Roger Guedes faz uma bela de uma jogada, acha o Yuri Alberto no meio, o Yuri Alberto lança o Raul Oliveira, e aí ele na frente do gol, ele vai tentar tocar a bola pra trás. Essas coisas que eu fico puto da vida. Dá um bico igual o Renato Augusto fez contra o São Paulo. Essa é a hora do jogador diferente. Lógico, querer comparar... Juan Oliveira, perdão. Querer comparar Juan Oliveira com o Renato Augusto é sacanagem também, né? Da minha parte, né? Mas você viu o Renato Augusto contra o São Paulo? O que ele fez? Ele não tinha outra opção de não ser dar um bico pro gol. O que ele fez? Deu um bico pro gol, fez um baita de um golaço. Você, Juan Oliveira, teve na cara do gol, você tenta dar um toquinho pra trás, mano. Dá um bico pro gol, dá uma porrada pro gol, cara. E aí, logo na sequência, o Corinthians faz esse golaço com o Yuri Alberto.
e logo na sequência, depois o Corinthians consegue fazer o terceiro gol. Então assim, gente, ó, resultado importantíssimo, precisava desse resultado, o Corinthians precisa respirar no Campeonato Brasileiro, precisava disso daí e o Corinthians conquistou. O Santos perdeu, alguns times lá de baixo vão perder também, o Corinthians vai começar a respirar. O Corinthians joga agora, próximo jogo na terça-feira, contra o News Old Boys, outra competição sul-americana. O Corinthians jogou Copa do Brasil na terça-feira, Brasileiro hoje no sábado e terça-feira sul-americana. 3 competições diferentes. Quem diria que o Corinthians ia conseguir disputar 3 competições? Gente, a gente tá no 7º jogo do Corinthians e o Corinthians não sabe o que é derrota. Olha que evolução. A gente tem que, apesar de não estar jogando bem alguns jogos, a gente tem que ver que a gente está evoluindo. E o resultado está aparecendo, a confiança desses jogadores estão aparecendo. Então, hoje, graças a Deus, o Corinthians ganhou o jogo. Um ótimo sábado a todos, um ótimo final de semana a todos os corintianos, a todo mundo que me segue aqui também. Vocês tenham um domingo abençoado e graças a Deus é a vitória do Coringão. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Não deixa de se inscrever no canal, deixe seu like, ative o sininho, é muito importante pra mim. Beleza, rapaziada? Tamo junto, é nóis e vai Corinthians!